Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anita Deac Olá, eu sou Paulo Salvetti. e hoje viemos falar, na verdade, conversar um pouco sobre a seguinte questão: existe literatura feminina? Ixi, que questão, hein? Pois é, eu e Paulo estamos numa semana das trevas, a gente estava conversando aqui antes de começar esse podcast, a gente quer fugir para as montanhas. Literalmente, né? Não é nenhuma Literalmente metáfora. mesmo. Então, hoje, sei lá, talvez a gente fale umas farpas aqui, porque tá cruel a situação. Bem, não estamos sós, como sempre, a gente vai começar esse podcast já com uma fala. Teremos 3 convidadas, é um podcast especial: Márcia Barbieri, Natália Timmerman e Luísa Romão. E já vamos começar com a fala da Luísa Romão. Ela é poeta, atriz e slammer, mestranda em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo. Atualmente integra o coletivo Palabreria. Seu último projeto autoral, Sangria, mesclou cinema, performance e poesia. Ela é autora dos livros Sangria e Coquetel Motolov e há 7 anos participa da cena de slams e saraus da cidade de São Paulo. Vamos a Luísa, então. Essa pergunta ela é bem complexa e eu acho que mais do que dar uma resposta taxativa, né? Sim ou não, existe ou não existe, eu prefiro abrir campo aí para algumas discussões. A primeira é que a gente teria que se perguntar o que significa esse adjetivo feminina. Em geral, e devido a um processo secular de construção do imaginário patriarcal, esse adjetivo feminina é associado a um ideal de mulher, de fragilidade, de docilidade, como se fosse uma expressão emotiva, não racional, ou, em última instância, maternal. E eu acredito que muitos dos movimentos feministas hoje buscam romper exatamente com esse ideal de feminilidade, de feminina, com essa mulher supostamente universal. Então, se a pergunta fosse: existe uma literatura feminista? Com certeza a resposta seria outra, pois, nesse caso, na própria nomeação já estaria evidente a disputa com o imaginário patriarcal. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que eu posso falar um pouco de como é ser uma mulher poeta, uma mulher slammer, e como, por um lado, há um apagamento e uma dificuldade históricas de ocupar esse espaço da literatura. Está entendendo, né, a literatura como um termo já moderno, né, e esse espaço também da poética. Esse apagamento, né, ocorre muito por uma construção do próprio pensamento ocidental, que acabam conjugando falocentrismo e logocentrismo, excluindo as mulheres e as populações subalternizadas dos espaços de política, de pensamento crítico, filosóficos, literários, culturais, né, relegando-nos ao espaço doméstico. Então, essa ausência de mulheres que escrevem é muito possível de ser verificada nos livros didáticos, nas bibliotecas e até mesmo na história da literatura. É uma falta de equidade muito evidente. Por outro lado, atualmente, nos dias de hoje, devido a muitos enfrentamentos, inclusive, né, muita disputa, não é algo que caiu dos céus, né, pelo contrário, é fruto exatamente dessa luta do movimento feminista. A gente tem muitas mulheres tomando a linha de frente, escrevendo e reivindicando a própria história, né, recusando esse lugar de musa inspiradora. Né? Eu não quero mais ser descrita pelo olhar do homem, eu quero narrar o mundo a partir do meu próprio ponto de vista, do meu corpo, do meu território. No meu caso, essas questões deram origem ao Sangria, que é um livro que buscou revisitar a história do Brasil na perspectiva de um útero. Então, são 28 poemas, 28 dias, como se fosse um ciclo menstrual, compreendendo como que, né, esse ciclo também se articula com o ciclo da história brasileira, tanto econômica quanto política, e com essa mirada colonial, né? O que seria a gente pensar num Brasil, num país que se denomina a partir do pau-brasil, né? O Brasil como esse país mercadoria que surge já a partir de um sistema
escravocrata, um sistema de exportação, de monocultura, né, de muito predatório em relação ao território, e também a partir de um ideal falocêntrico do pau patriarcal Brasil. É isso. Bem, muito interessante a fala da Luísa, né? Eu acho que realmente existem características que são creditadas às mulheres desde sempre. E eu até fiz uma lista aqui pequenininha, né? A gente pensa em delicadeza, sensibilidade, docilidade, ou seja, o senso comum acredita isso às mulheres na hora de pensar numa literatura que seria feminina, e na verdade isso é facilmente derrubado quando a gente pensa que existem muitos autores, independentemente de serem mulheres ou homens, que vão exercitar essas características no próprio texto, né. Então a gente tem, por exemplo, o Kawabata, que é um japonês que eu amo, no livro A Casa das Belas Adormecidas, que apesar de ter um personagem que sim, tem uma visão masculina das mulheres, a forma do texto dele é muito singela e muito delicada. Então só isso já derruba isso de que, né, a sensibilidade no texto pertence só às mulheres. Uhum. Eu achei muito interessante isso que a Luísa trouxe também, de a gente começar exatamente questionando o que é feminino, né? E se feminino é só essa definição aí, então, dessa lista que você fez, e, enfim, mais essas outras questões que ela trouxe, né, da emotividade ou até da maternidade, se é só isso que a gente atribui à mulher, então me parece que a ideia de feminino, então, ela vira uma coisa muito parecida com um estereótipo, né? E aí, se entra nesse campo do estereótipo, quando a gente começa a pensar numa literatura feminina, então se ela já está agregada, adjetivada por essa ideia estereotipada, me parece que é um caminho já enviesado, né? Não é exatamente uma coisa legal que pode surgir daí, né? Exatamente, são 2 camadas, né, na verdade, a gente tem as características creditadas ao texto e a gente também tem o tratamento dos temas. Então, muita gente fala em literatura feminina, por exemplo, a respeito de autoras que tratam de temas femininos, né, e aí a gente não pode negar que isso existe de fato, né. A gente tem, por exemplo, Helena Ferrante, que trabalha com 2 personagens desde a infância e a ambiguidade, a competição e o amor e o ódio, que sim, existem entre os homens, mas que têm as suas especificidades dentro daquela narrativa ali, que toca sim questões do mundo real feminino, né. Uhum. Apesar que a própria Helena Ferrante tem lá a polêmica, né? Será que quem será a Helena Ferrante, né? Será a Helena Ferrante um homem ou será a Helena Ferrante uma mulher? Até fica interessante, né, nesse momento para pensar que talvez o que vai definir isso que a gente poderia adjetivar de feminino na literatura não precisa ser necessariamente o autor, né? Talvez o autor, na verdade, não tenha nada a ver com isso. Sei lá, pode ser um jeito de pensar, né? No caso da Helena Ferrante seria uma questão interessante. Eu penso que, assim, a literatura feminina, ela surgiu como uma necessidade de afirmação da literatura feita por mulheres. Mas seria interessante a gente tornar muito distinto esses 2 termos, né, porque a literatura feminina vai colocar que a literatura tem que ser assim, assim e assado para ser considerada feminina. Enquanto a literatura feita por mulheres, que eu acho um termo de afirmação mais interessante, ela vai buscar colocar, mulheres no protagonismo. Então a gente já teve várias mesas, né, sobre literatura feita por mulheres, a gente tem o projeto Leia Mulheres, a gente tem uma série de projetos de afirmação da mulher enquanto autora. Mas na literatura em si, eu não sei se é possível rastrear no texto o fato de uma literatura ser feita por mulher, a não ser que ela queira exatamente falar disso. E ela não é obrigada a falar disso, né, eu acho isso importante. Não é porque a gente é mulher, por exemplo, estou pensando agora na minha vida pessoal, né, de como eu tento colocar o feminismo no meu dia a dia. O fato de eu ser uma mulher feminista na minha vida pessoal não quer dizer que como autora eu queira falar disso. Não quer dizer que como autora eu queira fazer sempre personagens que vão quebrar estereótipos. Eu me sinto muito livre para fazer o que o personagem precisa, independentemente da minha luta na minha vida pessoal, né. Uhum. Eu acho que tem bom, tô pensando aqui, abrindo 1000 caixinhas, né? Assim que é bom, quando a gente vai pensando junto, né? Pegando o gancho do nosso episódio passado, né, que a gente estava conversando sobre a ideia de que toda literatura é política, né? Então, inevitavelmente tem ali um teor político, queira a gente
explicitá-lo ou não, né? Eu acho que tem uma coisa no nosso contexto, quer dizer, estou pensando, por que a gente está falando sobre isso? Por que a gente trouxe esse tema aqui para esse podcast, né? Por que nós temos essa necessidade, esse interesse de dialogar com as pessoas sobre isso? E me parece que isso tem a ver com uma questão política, na medida que é notável que o mundo literário é um mundo majoritariamente ainda ocupado por homens, e como a Luísa Romão falou, né, a gente vai olhar para a história da literatura, a gente vai descobrir um monte de homens ocupando todos os lugares. Sabe que eu estava até lembrando um momento do meu clique, assim, com as mulheres, né, com essa preocupação, né, quero conhecer mais mulheres, e eu lembro que foi quando eu estava na faculdade de letras. Eu acho que eu ganhei da minha mãe de presente aquele livro 100 Melhores Contos do Século, do Ítalo Morricone. E eu lembro que eu conheci várias autoras lendo esse livro, por exemplo, a Márcia Dencer, a Edla Van Stein, a Nelly da Pignon, eram autores que eu nunca tinha lido e que estavam ali. E aí eu fiquei pensando, olha que legal, esse livro tinha um monte de mulheres. Pois ontem eu fui olhar, tinha assim, tipo, 25% de mulheres só nos 100 contos. Você sabe que... Não pode... Você sabe que só de uns 7 anos pra cá, eu acho que entre 5 e 7 anos que deu uma virada nos prêmios que as mulheres começaram a ganhar bastante. Porque até então, a diferença era uma coisa absurda. Teve um levantamento que eu fiz na época que eu era jornalista sobre a Flip, que era uma coisa de, sério, 85% de presença masculina em mesas, debates, e isso tem a ver, sim, com uma atitude bastante machista do meio, de escritores, curadores, a gente ter curadoras, a gente ter mulheres organizando esses eventos é sempre muito importante. E eu passei por isso também, Paulo, porque É mesmo? passei super, porque assim, eu tenho pouco tempo para ler por prazer, porque eu trabalho com texto, né? Então, o meu tempo livre para pesquisa são coisas que eu leio para aplicar nos meus livros. Então, realmente, o meu critério de escolha de livro é livro que vai me ensinar. E aí eu não estou nem aí se é de homem ou se é de mulher. Mas há muitos anos atrás, eu realmente percebi que se eu citasse os meus escritores preferidos, a maioria esmagadora era homem, porque eu não tinha tido acesso, sei lá, uns 10 anos atrás, às referências de mulheres que escreviam. Na escola, a gente tem sempre as mesmas, mas vai comparar, né? A gente coloca grandes gênios da literatura, a maioria esmagadora que coloca numa lista dessa é homem. Então eu comecei sim a ficar mais atenta, e aí geralmente eu vou nas medalhonas, porque eu gosto, como eu tenho pouco tempo, né? Geralmente eu vou em livros que já tem ali um histórico de desenvolvimento formal, né? Mas o machismo existe, eu acho que ele tem que ser combatido. E tem coisa pior, Paulo. Eu vou te contar uma história horrível. Eu sempre fico pensando se eu dou o nome ou não desse autor, e eu resolvo não dar o nome dele pelo seguinte, porque eu amo a literatura dele. Eu não vou destruir a literatura dele porque ele é escroto. Mas teve um autor de fora do Brasil que eu fui apresentada para ele e eu sou absolutamente apaixonada por ele. E aí, por ele não, desculpa, pela obra. Vocês vão entender. Que fique claro, né? Que fique claro. E ele conviveu com um outro grande autor incrível e eu queria conversar com ele sobre isso. Então, eu chamei ele para um almoço e fui buscar ele no hotel. Ele tinha vindo fazer um evento aqui no Brasil. Fui buscar ele no hotel. Qual não foi a minha surpresa? Eu era casada na época, eu com uma aliança gigantesca no dedo. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu fui dar um beijinho no rosto dele, ele virou o rosto para me dar um beijo na boca, sem eu sequer falar um oi. Eita. Não, foi ridículo. Por ele ser uma autoridade, enfim, na área, uma grande referência, ele partiu do pressuposto de que ele era interessante, é só por isso. E aí foi uma situação, assim, que eu virei o rosto, fiquei completamente constrangida, fingi que eu não vi, almocei com ele, e isso aconteceu de novo, porque ele voltou pro Brasil, ia voltar pro Brasil, a gente se falou e eu falei, não, imagina, ele é burra, né? Não vai fazer isso de novo, né? Não vai cair nessa de novo, não é possível. Acho que ele percebeu que não tem nada a ver. Pois você acredita que ele deu a entender no e-mail que, será que você vai ter mais tempo pra gente passar a noite juntos? Assim, é inacreditável, cara. Caramba. Não, e não é à toa que essa história, a sua história não é uma única história, né? Quer dizer, tanto
no meio literário quanto nos outros meios artísticos, né? E claro, nos meios em geral, mas é que a gente está falando aqui mais das nossas perspectivas, né? Quantas histórias a gente tem e que vieram à tona mais recentemente, né? Nos cinemas, nas televisões, como esses lugares de poder, mesmo no campo das artes que, né, a gente gostaria de entender como espaços de reflexão, espaços em que a gente está tentando ampliar, né, os limites sociais, como a gente olha para as coisas, como facilmente se reproduz esses mesmos padrões, né? Mas eu acho que esse tema incomoda porque se de início ele parece interessante, né? Vamos falar de literatura feminina para darmos espaço para as mulheres. Por outro lado, existe uma perversidade porque não se fala de literatura masculina. A literatura masculina é considerada a literatura. E aí você vai colocar a literatura feita por mulheres num recorte temático, digamos assim. Então, vamos lá, a literatura feminina é aquela que trata de temas femininos. Isso é um recorte válido? A gente vai inaugurar um gênero, digamos assim, por causa de um recorte temático? Eu nunca vi isso na minha vida, então vamos começar a falar que existe a literatura da solidão, então, sabe? Uhum. Sim. Claro, claro. Ao mesmo tempo, existe, né? Existe ali vamos dizer assim, um direcionamento temático que cria um grupo dentro da literatura que a gente pode chamar de literatura feminina e que, enfim, ganha inclusive uma estante própria dentro da livraria. E isso é bastante representativo, né? Assim como a gente tem a estante dos policiais, a gente tem a estante da literatura contemporânea, existe lá nas livrarias a estante de literatura feminina. E que muitas vezes são esses livros que a gente consideraria, de algum modo, mais massificados, né? Ou até uma literatura menor, porque são esses livros que cumprem uma série de pressupostos, né, de expectativa das leitoras, e nesse caso seriam leitoras mesmo, porque são voltados para elas, claro que devem ter também rapazes que leem esses livros, homens, e que aí tem um monte de implicações terríveis, né? Porque são livros que colocam a mulher nesse lugar de alguém que espera um homem, né? Essa mulher com síndrome de princesa, né? Que está ali esperando, que está desorientada na sua vida e que a vida nada dá certo até que ela encontra aquele grande homem e que deposita nele, né, todas as expectativas para que a sua vida possa ser salva. Eu acho que você levantou uma questão boa, porque existe um posicionamento de mercado em relação a isso, mas não é só um posicionamento de mercado, né? O mercado, ele entende quais são os desejos, da massa, e ele quer responder esses desejos da massa, e aí vem os best-sellers, né? Daí que se a gente for pensar que sim, existe uma literatura voltada para questões femininas e determinados estereótipos, não chega a ser um gênero literário se a gente for pensar em literatura, né, em teoria da literatura, por exemplo. Mas é um gênero dentro do mercado, dentro da lógica de mercado, sim, é um gênero, de segmento, é um segmento dentro do mercado bastante lucrativo, inclusive, de mulheres que fazem essa literatura e que não são conhecidas nem são minimizadas, tá? Tem gente que vende. Quando a gente fala que literatura não vende, por exemplo, a gente está falando de literatura contemporânea. Existem mulheres que a maioria das pessoas não sabem nem o nome dentro do nosso meio e que ganham rios de dinheiro fazendo esse tipo de literatura. E que tem fãs a dar com pau, que escrevem fanfics e etc. Existe um anseio. Quando você fala de literatura que coloca o homem no papel idealizado, antigo, patriarcal, o rico, o bonito, o perfeito e a mulher protegida e etc., existe um anseio ainda por isso, né? Então, esse tipo de literatura é uma resposta para esse anseio, geralmente tem uma construção de personagem bastante rasa. Eu sou a favor da liberdade absoluta, então eu não sou contra que esses livros existam, por exemplo. Se eles atendem, é a lógica do mercado, eles estão aí. Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente ter a massificação na construção de personagem que saia desses estereótipos, porque isso é uma questão de base cultural, né, e política. Então, enquanto a gente tiver mulheres que estão esperando isso dos homens, porque o patriarcado existe há muito tempo, e eu acho que tem uma responsabilidade feminina e masculina nessa história, porque eu também não entro muito nessa de vamos queimar os homens, eles são escrotos e tudo é culpa deles, não acho que seja por aí, né? Tem jeitos diferentes de lidar com isso, mas eu acho que essa transformação, não sei nem se vai acontecer, Paulo, porque eu tô tão pessimista ultimamente, entendeu?
Não, é difícil acreditar. Que eu acho que a gente tá no ciclo do horror, cara. Eu também acho difícil de acreditar numa transformação. Claro, a gente está vivendo progressivamente uma transformação evidente, né? A Luísa mesmo falou isso. Não é à toa que a gente tem visto mais mulheres, ouvido mais mulheres, né, na música, visto, admirado, né, mulheres pensadoras, cientistas, enfim. Claro, a gente está falando, então, dentro do nosso padrão de hoje, dos nossos parâmetros de hoje, ainda assim a gente vê arraigado um machismo que daí sim, esse me parece, nossa, às vezes parece tão difícil de acreditar mesmo que vai ter fim isso, porque às vezes você se depara com umas coisas tão... Claro, eu tô falando ainda de um lugar de homem, né, que é um lugar totalmente diferente de observar isso, porque, enfim, eu claro, sou um homem, eu posso dizer assim, interessado em observar essas questões em mim mesmo, e no sentido de como é que eu me exercito para desconstruir coisas, porque eu mesmo, volta e meia, me deparo com lógicas machistas em mim, e eu reproduzindo, e eu tento, né, ficar atento para isso, mas ainda assim eu vejo, mesmo em pessoas próximas de mim, isso tão tão frequente que às vezes é difícil de acreditar. Uma coisa que me dá uma esperança às vezes são os meus alunos. Eu, como dou aula para crianças, né, às vezes eu vejo, por exemplo, eu tenho turmas na escola em que, assim, é inadmissível um comportamento machista. As meninas gritam e os outros meninos já vão juntos e assim, não vem, não tem. Então eu percebo que ali tem uma educação que os meninos aprendem na lógica social, um outro jogo, né? Mas claro, são meninas meninas e meninos, né? De uma condição de classe média, de São Paulo e tal. Agora, pra gente acreditar isso de um jeito grande, que levaria a mudar, por exemplo, esse mercado consumidor gigantesco que você está falando aí, dessas leitoras de chiclete, né? Assim que se fala. É difícil a gente acreditar, né, que, por exemplo, um escritor de literatura contemporânea como nós conseguiria atingir esse segmento aí de leitores, leitoras, de um jeito, enfim, tão impactante, né? O que será que a gente precisaria fazer, hein? Eu acho que não é a gente, não. Existe uma responsabilidade do leitor também, que tem a ver com o quanto ele quer se deparar com questões difíceis ao ler um livro ou problematizações, se ele está afim, porque ele também não é obrigado. Porque essa massa de leitores, muitas vezes, ele quer só uma catarse e uma diversão, assim, pouco profunda mesmo. E também está no direito, ele pode fazer isso com ela, né? No caso, ela pode fazer isso com o tempo livre dela. Só que a gente entra naquela questão que a gente abordou no episódio dos livros fáceis versus livros difíceis, né? Que quando você entra nessas estruturas de best-seller, com personagens femininas nessa lógica do patriarcado horrível, você não questiona a sua própria condição, né? Você só fica projetando os seus desejos construídos pelo machismo. E aí, falando um pouco, Paulo, sobre a abordagem de personagens femininas, porque eu acho isso interessante, uma coisa que é cansativa, e aí eu não vou nem colocar em termos só políticos, porque eu acho que vai além, tem autores contemporâneos homens que têm um tratamento da personagem feminina muito raso. Então, a questão não é nem só machismo, é mal construída, é literariamente ruim. Eu tô cansada de cena de homenagem à Troá, de personagem que pega geral, de cenas simiescas de sexo, de falta de criatividade de colocar uma cena de sexo que só tem a parte do corpo. Assim, você resolve ser escritor, cara, se você não souber ter uma abordagem singular das coisas, eu tô de mau humor, então eu vou falar, ai, se mata, para de encher o saco, sabe? Vamos acabar com essa literatura, vamos acabar com isso, vamos queimar esses livros. Ainda bem que a gente dá pra gente rir pra salvar um pouco dessas coisas, né? Mas você tem razão, total. Quando a gente vai olhar para as construções de personagens na literatura contemporânea, a gente tem todos os tipos, né? Porque a literatura contemporânea é um negócio infinitamente vasto. Eu não saberia identificar, porque eu não parei para olhar ainda, talvez, com essa atenção de pensar as personagens femininas, as personagens mulheres, né? Em especial. Mas há um problema de construção de personagem muito sério, né? E assim, eu sou um leitor muito atento aos personagens. Eu sou apaixonado por me envolver com os personagens, ficar amigo dos personagens. Enfim, e eu percebo muito isso. Tem muitos personagens que estão ainda beirando ali o espaço do estereótipo, né?
que é uma coisa, enfim, que a gente pode melhorar sim, hein, coleguinhas? Vamos aí. Para falar um pouco sobre esse exercício do feminino e do masculino, eu queria chamar a Natália Timmerman, que é a nossa próxima convidada. Ela é escritora, médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. É autora de Desterros, Histórias de um Hospital Prisão pela Elefante, Rachaduras, que saiu pela Quelônio no ano passado, e Copo Vazio, um romance que sairá em 2021 pela Todavia. Vamos lá, Natália. Obrigada pelo convite, por me fazer pensar nesse tema tão importante, né, que é essa questão, se existe ou não literatura feminina. Para começar a pensar nisso, quero ler um trecho da Helena Ferrante, que está em Franto Malha, o livro de correspondências e entrevistas dela. Ao redor das mulheres continuam a ser traçados perímetros, e falo das mulheres em geral. Não haveria nada de errado caso se tratasse de uma autorregulação. Limites são importantes. O problema é que, além de os limites serem fixados pelos outros, nós mesmas, se não os respeitamos, nos sentimos culpadas. A quebra de limites por parte dos homens não resulta automaticamente em juízo negativo, no máximo é sinal de curiosidade, de audácia. A quebra de limites por parte das mulheres, especialmente se não acontece sob orientação ou comando de homens, ainda hoje desorienta. É perda de feminilidade, é excesso, é perversão, é doença. Então, eu acho que daí vem a pergunta, né? Que limite é esse, né? Quem que instaurou esse limite à literatura feminina? Será que não é mais um limite imposto de fora para algo que não cabe numa caixinha? Que é a literatura escrita por mulheres e que pode ultrapassar os assuntos femininos? O que seria essa literatura escrita por mulheres? Ela trataria de assuntos vividos por mulheres, mas isso não diz respeito aos homens também? Né? Se a gente parar para pensar nos clássicos da literatura escrita por mulheres ao longo do tempo, com temas que concernem questões femininas, é uma literatura que pode ser lida e aproveitada e pensada tanto por homens quanto por mulheres. Por exemplo, Jane Austen, as irmãs Brontë, Louisa May Alcott, para falar 3 nomes só de muitos, né? E são livros que vigem até hoje, que até hoje dão origem a adaptações para séries, filmes. Acho bastante complicado delimitar, assim. Jane Austen é literatura feminina? Não, não é. É literatura. Além disso, tem uma outra questão, né? Há muitas mulheres que escrevem do ponto de vista dos homens, né? Escrevem protagonistas homens. Por exemplo, Ana Paula Maia, um livro que eu gosto muito, é Os Cadernos do Desencontro, do Antônio Guerra, da Luciana Nunziata, que narra a história do ponto de vista do Antônio Guerra. Se eu parar para pensar na minha própria obra, né, eu escrevo sendo uma mulher, mas escrever é poder se aproximar do outro de nós mesmos. Né? O Desterros já é isso. O Desterros é um livro de não ficção, né? Mas é um exercício de olhar para o outro. E eu acho que a escrita é sempre um exercício de olhar para o outro. O Rachaduras, minha coletânea de contos, tem alguns protagonistas homens. Tem alguns que vivem num outro universo completamente diferente do meu. Por exemplo, pensando agora no conto, um que chama Encosta Aqui. Então, não dá para delimitar, né? As mulheres só escrevem sobre mulheres para mulheres? Não, acho que isso não existe. Isso reduz muito. Agora, por exemplo, meu romance, que vai sair ano que vem pela Todavia, ele vai se chamar Copo Vazio. Ele tem um tema feminino, que é a sensação de desintegração depois do abandono por um homem. Né? Um tema presente já, por exemplo, em Jane Austen, há 200 anos. Agora, o meu livro, ele fala disso hoje, e o fato de que isso continua sendo uma questão passa a fazer parte do próprio problema, né? Por que isso ainda acontece? Por que isso ainda transtorna? Agora, dizer que não existe literatura feminina é diferente de não ser necessário garantir lutar pelo espaço de uma literatura escrita por mulheres. Por isso, por exemplo, a importância de movimentos, de projetos como o Leia Mulheres, que eu acho muito legal. Você sabe que essa fala da Natália, de como os limites são impostos às mulheres, né, como autoras, às vezes em relação à própria literatura que a gente produz, não é só autora não, eu como editora eu vivi isso, teve um autor numa editora que eu trabalhei, que
eu era muito direta, né? Eu costumo ser uma pessoa muito direta em e-mail. Inclusive, eu aprendi isso com ele, a ser um pouco mais querida, digamos assim, mas ele esperava de mim, e aí eu fiz também por meio que esperteza, não ia me custar muito ser um pouco mais querida, porque senão aquilo ali ia me trazer problemas. Na verdade, eu não sei se eu deveria, agora eu tô pensando aqui, eu não sei se eu deveria ser querida. Ele esperava uma abordagem muito protetora com ele como autor, né? Eu tava editando o livro dele, aí ele foi reclamar, falou pra minha chefe que eu era grossa, né? Ele queria impor como eu deveria me comportar ali como editora pra ele. E aí, na primeira reunião que eu tive com ele, Paulo, ele estava viajando e ele colocou todos os jabutis dele que ele tinha ganhado atrás na prateleira para falar comigo. E aí eu percebi uma insegurança tão grande naquele homem que precisava se colocar numa posição de poder e falar para minha chefe como eu deveria me comportar, que eu senti pena. Ele não sabe até hoje que eu salvei o livro dele. Tava cheio de erro, cheio de repetição, tinha passado pela mão de uma profissional péssima na época. E aí eu salvei o livro dele, deixei isso de lado e fiquei super feliz porque ele era uma pessoa tão escrota que no lançamento dele foi pouquíssima gente, apesar dele ser um super autor. Então eu ri por dentro, sabe, naquele lançamento. Mas tem esses limites horríveis que ficam tentando fazer a gente caber. E aí tem outras questões interessantes que a Natália falou também, que é, a gente sempre vai ser citada por abordar ou não assuntos femininos, e os assuntos femininos, eles também não são interessantes aos homens, né? Lógico que são. É como não seriam, né? Porque um livro que aborda as questões femininas tem que ter apenas leitoras mulheres. Não faz sentido, né? Uhum. E, inclusive, ela trouxe aí uma referência muito legal, esse livro da Helena Ferrante. Aliás, sou super fã da Helena Ferrante, já comentei aqui outras vezes, né? Mas esse livro aí da Helena Ferrante, o Franto Maglia, que é um livro de uma série de cartas, pequenos ensaios, trocas de cartas da Helena Ferrante com a editora e também com um cineasta que estava fazendo a adaptação de um dos livros dela e eles conversando ali por e-mail. É muito interessante também para a gente pensar um pouco os bastidores da literatura, um pouco o que a gente faz aqui, né? Tem muitas questões para aprender ali, eu acho uma ótima referência. E eu lembrei que isso que a Natália comenta ali, que é um pouco um tema do próximo livro dela, né? Que é essa sensação de desintegração que algumas mulheres sofrem diante da separação, né? Mas que também, enfim, eu posso pensar em relação aos meus fins de relacionamentos que eu tive, que também passei por essa sensação de desintegração. Eu lembrei do outro livro da Helena Ferrante, o Dias de Abandono, que é exatamente sobre isso, né? A história de uma mulher que o livro se passa em poucos dias após o término de um relacionamento dela e essa sensação de não pertencimento mais aos lugares e assim, eu mesmo, enquanto homem, me identifico com essa sensação também é minha, né? E inclusive isso também é uma questão que tem tratada de um jeito muito interessante no Laços, do Domenico Starnone. A primeira parte do Laços, o Laço é dividido em algumas partes, né? A primeira parte do Laços também tem essa questão aí de uma mulher, mas aí é o escritor, né, que fala disso, não uma escritora. Também é isso, essa mulher que está ali no momento em que terminou o relacionamento e está nesse ponto cego ali da sua vivência, né? Tudo isso para pensar que concordo totalmente com a Natália que não existem, né, questões que são próprias das mulheres e questões que são próprias do homem, ou pelo menos não deveria existir. Politicamente, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que ir contra, né? Retomando ainda uma coisinha que a Luísa falou lá, que é muito interessante, que é assim, a gente não... O que a gente consegue definir que é exatamente o que instaura uma mulher, né? O que é exatamente a questão ser mulher? Tão complexo, né? Cada mulher é uma mulher, cada experiência é uma experiência, né? Então, de certo modo, eu acho que tem muitas dessas questões que nós compartilhamos muito mais do que dividimos. Você sabe que quando você falou de Dias de Abandono, eu amo esse livro, eu gosto muito. Ele trata, assim, de questões femininas, principalmente lógico que homens podem ler e devem ler e vai ser maravilhoso, mas principalmente questão da maternidade, eu acho que ela encara aquilo ali com uma coragem, né, e que quebra alguns estereótipos em relação a esse feminino que abarca, que ama incondicionalmente, que é protetora. Aquela mãe é maravilhosa, porque chega um ponto que ela enche o saco dos filhos, Uhum. né? E aí é uma personagem complexa justamente por causa disso, porque ela vai muito além dessa mãe amorosa e que ama incondicionalmente, que a gente sabe que é muito pouco real, né? Uhum. Então tem um desenvolvimento
E eu estava pensando agora em relação às nossas últimas produções, né? Quer dizer, eu, enquanto homem, escrevi o Cara Marfisa, que tem a história de uma mulher. E, assim, muitas pessoas já me deram esse feedback, inclusive a maior parte delas mulheres, feedbacks de que o meu livro, ele tem uma espécie de vamos chamar assim, uma dicção feminina, porque tem uma narradora, que é uma mulher, enfim, e ali vivenciando os seus problemas dentro dessa humanidade feminina, que é a humanidade da sua existência, né? E ao passo que no seu romance é um homem, o narrador, que está vivendo ali as suas questões masculinas, né? Então veja que, né, esses limites do masculino e do feminino ficam muito mais, como a gente poderia dizer, muito mais fragmentados do que assertivos, né, na literatura. Você sabe que na construção No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, eu tratei essa questão do feminino e do masculino dentro do Pedro Naves. Ele é um homem, mas existe um trabalho, existe uma questão do feminino ali na infância, então eu estou falando também da coerção do feminino no homem, inclusive. Porque eu acho que nós, como homens e mulheres, a gente tem esse feminino e esse masculino, a articulação psíquica do gênero feminino, gênero masculino, características femininas, características masculinas é outra história, porque essa articulação ela é singular, né, como a gente estava falando. Então não dá exatamente para fazer uma medida. Cada personagem vai ter a sua medida e a sua forma de lidar com esse masculino e com esse feminino que tem dentro dele. Então, na hora de você construir o personagem, mesmo que a sua personagem seja uma mulher, por exemplo, não é só da questão do feminino que você vai tratar. Como é que o masculino se expressa dentro dela? Como é que o masculino se expressa na vida dela? Como é que o masculino, quais são as referências masculinas que ela tem? Então, todas as perguntas para uma boa construção de personagem, na minha opinião, elas estão relacionadas tanto ao feminino quanto ao masculino. Uhum. A Clarice Lispector, ela acho que fala isso em algum momento, que quando ela escreve, ela não é nem homem nem mulher, ela é homem e mulher. Essa força humana, né, que é o que conduz a literatura, não é uma força que, porque eu sou um homem, então as forças que amparam o meu projeto artístico, elas têm a ver com o masculino, né? Não é, isso seria negar, né, essas outras forças que nos habitam também. Eu, enquanto homem, não sou só um homem, né, eu estou nessa condição social de homem porque a gente definiu alguns códigos na nossa cultura que dizem que homens, por exemplo, têm alguns tipos de comportamentos diferentes das mulheres, mas, no geral, acho que a gente tem que pensar muito mais nas humanidades do que nessas distinções, né? Claro que ao contar uma história tem uma dimensão social, né, que a gente não desconsidera. Claro, a gente está cumprindo ali códigos de uma cultura num livro também, ou não, né, podemos negá-los também. Mas claro, a gente vai ali reproduzir comportamentos que são atribuídos aos comportamentos das mulheres, às mulheres muitas vezes e aos homens também. Mas isso não quer dizer parar nisso, né, se limitar com isso. Vamos aproveitar, aprofundar um pouco mais ainda essa discussão chamando a Márcia Barbieri. Vamos, maravilhosa. Ela é formada em Letras pelo Unesp, mestre em Filosofia pela Unifesp. Publicou os livros de contos Anéis de Saturno, Independente, As Mãos Mirradas de Deus pela Multifoco e O Exílio do Eu ou A Revolução das Coisas Mortas pela Apalusa, em 2018. Entre os romances figuram Mosaico de Rancores pela Terracota, A Puta pela Terracota, O Enterro do Lobo Branco pela Patuá, que foi finalista como melhor romance de 2017 pelo Prêmio São Paulo de Literatura, e A Casa das Aranhas, que saiu pela Reformatório no ano passado. Boa tarde, gostaria de agradecer a Anitta pelo convite em falar um pouco sobre literatura feminina. Acho um tema bem polêmico e tudo que for falado pode facilmente ser refutado, tanto para o bem quanto para o mal. Antes gostaria de deixar claro que sempre tive um pouco de dificuldade em colocar a literatura em compartimentos fechados. Acho que a literatura deve ser um choco de peças cambiáveis, pois diferente disso cai no risco do relativismo. Se eu fosse propor uma divisão, eu proporia dividir em duas categorias, literatura boa e literatura rasa. Eu prefiro ver a literatura com as lentes do Deleuze, a partir do devir. Então, se pensarmos em devir mulher, a literatura pode ser feminina, mesmo que não seja escrita por uma mulher.
No entanto, até por uma questão histórica de apacamento do feminino, falar em literatura feminina acaba colocando a mulher em um papel de protagonismo. Protagonismo este que sempre foi negado. Por muito tempo, a literatura feminina foi encarada como uma literatura, entre aspas, de mulhercinha, ou seja, uma literatura de suposto sexo frágil, que falava de problemas tidos menores. Porém, temos exemplos de sobra para provar que muitas mulheres escreveram uma literatura extremamente potente, escatológica e visceral. De cara me vêm 3 nomes que fizeram isso de forma magistral: Hilda Hilst, Mary Shelley e Emily Brontë. Embora essas mulheres tenham escritas fortíssimas, não podemos negar que escrevem a partir da experiência de um corpo de mulher. Isso deixa marcas profundas em seus escritos. Me recordo também que assim que comecei a escrever, ainda na adolescência, quando comentava com as pessoas que escrevia, eu sempre escutava as mesmas respostas, principalmente do sexo masculino. Nossa, mas com certeza você deve ser poetisa, deve falar de amor e de flores. Você é bem delicada, combina com você falar dessas coisas. Aquilo me irritava profundamente. Eu percebi o quanto aquele comentário era sexista, como se uma mulher estivesse relegada a chorar as dores do amor, como se passasse da cozinha à máquina de escrever, mas não deixasse de lado os cuidados do lar. Bem, é isso, apenas um apontamento para reflexões. Aproveito e deixo o convite para conhecerem a minha trilogia do corpo, iniciada com a puta e fechada com a Casa das Aranhas. Obrigada. A Márcia traz vários pontos, né, que a gente já tinha discutido ao longo desse episódio. Inclusive, eu indico demais a obra da Márcia Barbieri. Ela é uma autora sensacional. E eu concordo com muito do que ela disse, inclusive porque quando a gente fala em literatura feminina, né, dos temas femininos, muitas vezes a discussão fica em torno só da temática. Então, a literatura feita por mulheres é abordada desse jeito. E aí eu queria trazer um outro ponto, que é os recursos formais, os recursos técnicos, eles não pertencem a nenhum gênero, né? Então, na hora que você vai chamar uma mulher para falar de literatura feminina e você vai sempre enganchar a obra dela nos temas femininos, muitas vezes você deixa de dar oportunidade para essa mulher falar da construção criativa dela por outros parâmetros que não fazem sentido, não tem essa baia da temática, né? São parâmetros mais amplos, eu diria assim. As dicas da Márcia, gente, pelo amor de Deus, leiam assim como as dicas da Natália e da Luísa. Eu acho que a gente está com o episódio bastante recheado de leituras, né? De indicações de leituras maravilhosas. Pois é, e que time, né? De mulheres maravilhosas. Eu achei incrível essa imagem aí que a Márcia trouxe da literatura enquanto um jogo de peças cambiáveis. Então, essa ideia de que isso acho que serve muito, né? Hoje a gente acabou não falando tão longamente sobre essas questões do processo criativo em si, mas acho que essa aí é uma imagem muito interessante para a gente desenvolver nas nossas literaturas, que é entender as nossas narrativas como jogos de peças cambiáveis em vários sentidos, né? Ela não está falando aí só de uma literatura fragmentada e que vai se construindo por partes, não é isso. Mas é esse jogo que pode ir mudando, né, e mudando de perspectiva à medida que as coisas vão sendo observadas de modos diferentes, né. Isso é um jeito, me pareceu muito rico de entender essas questões do feminino e do masculino, o que tinha a ver um pouco com o que eu estava trazendo antes, né, mas não tem necessariamente, né, um jeito de produzir feminino e masculino, mas a gente pode brincar um pouco com criar jogos, né, com o que é o estereótipo, com o que é esse padrão social de enxergar essas perspectivas e tornar isso uma coisa rica e problematizada na literatura, né, mais do que reproduzida apenas. E a Márcia chama também a atenção para uma coisa importante, que é o fato de sermos mulheres, com certeza influi na nossa literatura, no sentido de que toda ficção tem um nível, ainda que muito escondido, de autobiografia. Não quer dizer que você vai colocar na sua personagem aquilo que você viveu, mas a sua visão de mundo, ela é inseparável, não ipsis literis, entende? Mas alguma coisa, existe esse rastro. A gente também não pode negar esse rastro do ser mulher no texto. Agora, como
É que é para mim a grande questão. Aí é que difere. Como é que a gente interpreta isso? Vai ser naquelas forminhas chatas de sensibilidade e docilidade ou a gente vai complexificar um pouco mais? E também É. abrir isso para a questão da experiência humana, né? Isso era uma coisa que eu estava, desde o começo, perturbado um pouco com essa ideia, desde o começo do episódio, mas eu acho até difícil de organizar esse pensamento, porque eu estava pensando sobre isso. A gente já falou isso aqui outras vezes, inclusive no episódio de autoficção, de memória, de afeto. A gente falou um pouco disso, de como que a gente traz coisas que são nossas, né? Então, obviamente que você sendo uma mulher e ser mulher tem uma implicação afetiva, o seu modo de ser no sujeito que você é, então, obviamente que isso também perpassa a literatura. Agora, o difícil é exatamente isso que você falou, a gente querer ficar identificando, acho que não há essa necessidade de a gente identificar o que, né, que devir mulher é o que vem da mulher e que não vem do homem. Outra imagem boa da Márcia é essa ideia do devir mulher, né? O devir mulher, ele pode vir do autor homem, pode vir da autora mulher. Eu acho que não há necessidade da gente ficar classificando, né? Quais devires mulheres vêm da mulher. Acho que isso não tem a menor necessidade, mas, de fato, tem alguma coisa, né? Eu fico pensando que, no meu romance, por exemplo, se eu não tivesse tido uma história com a minha família, numa relação matriarcal como a minha família foi, essas pulsões, elas não chegariam até a minha literatura, por exemplo. São pulsões da minha vida, da estrutura de vida que eu pude ter, que atravessaram meu corpo e me compuseram socialmente, culturalmente, e que, claro, acaba esbarrando e vazando ali para o que eu escrevi, né? Então, do mesmo modo com vocês, mulheres, provavelmente. Quando a gente fala, tem outra coisa importante, quando a gente fala de experiência feminina, o quanto desse feminino é filtrado, a experiência de ser mulher é filtrada para o texto, a gente tem que pensar também que essas pulsões, essas vivências, elas vão ser mediadas pela linguagem. Logo, a gente não está falando exatamente da experiência da vida real, a gente está falando de uma experiência mediada, uma experiência que se compõe em narrativa. Então, não dá para exatamente parear o ser mulher no mundo real com o ser mulher narrativo. Perfeito. O ser mulher narrativo, muitas vezes ele tem outros dispositivos, outras lógicas, ele tem outras afirmações, ele tem outras negações, e na literatura a gente tem essa liberdade para constituir um espaço que é permeado, mas que ao mesmo tempo também é próprio. Uhum. Inclusive, pensando em inventividade literária, também pode fazer parte de um projeto literário, se assim quisermos, que esse ser mulher, mediado pelo discurso, que esse discurso mulher na literatura construa novas mulheres, né? Novos entendimentos do que é ser mulher, né? Isso é uma coisa totalmente possível. Bem, estamos chegando ao fim de mais um episódio, 13º episódio do podcast Literai. Vamos inaugurar um quadro novo no episódio que vem, era para ser esse, mas ficou longo, que é o Fala que eu te escuto. Esse quadro... Eu não consigo não rir com esse nome, Fala que eu te escuto, é muito bom. Esse quadro é o seguinte, você entra no anchor.fm/literai na descrição do episódio, tem esse endereço, você deixa lá a sua mensagem de voz pra gente, com no máximo 1 minuto, sem ser o louco da palestra, pode ser uma dúvida sobre literatura, alguma coisa que tiver à cabeça, mas perguntem, gente, sobre algum episódio, e aí a gente vai responder aqui no ar para conversar com os ouvintes, e quem não quiser mandar a voz, pode escrever para a gente também no Instagram, o meu Instagram e o do Paulo estão também na descrição do episódio. E uma coisinha só para encerrar que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que também serve de provocação para todos nós. Eu fiquei pensando assim, será que ainda, quando a gente vai numa livraria, né, ou quando a gente está escolhendo nossos livros pela internet, que é como a gente tem comprado agora, né, agora em tempos de pandemia, será que muda o fato de a gente ler o nome de uma mulher ou a gente ler o nome de um homem? Será que tem pessoas que ainda fazem distinções, né? De tipo, esse livro é de uma mulher ou esse livro é de um homem, e isso significa uma coisa que você acha que sabe o que é? Porque acho que isso é uma boa provocação para a gente pensar em desconstruir, né? Esse estereótipo de achar que um nome de um homem ou de uma mulher possa vir agregado com caixinhas que a gente já sabe o que significa, porque podemos nos surpreender muito se quebrarmos esse padrãozinho.
Com certeza, leiam mulheres, busquem as mulheres que fizeram diferença na história da literatura, que isso vai ser maravilhoso para a formação de vocês. Eu sempre falo da Agostina Bessa Luiz, a gente tem a Maria Gabriela Lençol, tem a Clarice Lispector, a gente tem tantas mulheres maravilhosas, Herta Miller, nossa, a lista é gigantesca. Uhum. E eu acho que a gente tem pelo menos mais de 10 nomes só nesse episódio de mulheres para o pessoal pesquisar, né? É, isso que eu pensei, tem uma listona, né? Maravilha, então, até a semana que vem, pessoal. Valeu pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.